Então, continuando, né? Então, ficou padronizado que dia 5 de maio é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos e todas as áreas da saúde que fazem dispensação de medicamentos, então, farmácia de UBS, drogaria, farmácia de manipulação, farmácia hospitalar, acaba dando uma ênfase maior, né, nesse período, tentando orientar mais ainda a população, tá? Então, como eu falei para vocês, tanto o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Federal de Farmácia, Vigilância Sanitária, sindicatos, eles acabam fazendo campanhas de orientação, né? Então eu coloquei aqui algumas campanhas aí para que vocês possam ter conhecimento. São campanhas passadas, de vez em quando volta, né, os banners, mas só para que a gente conheça então. Então olha só, a orientação farmacêutica é fundamental para o uso correto de medicamentos. A conscientização e a prevenção são os melhores remédios. Então aquilo que eu falei para vocês, tudo que a gente orienta, né, a gente acaba evitando erros, né, lá na frente que poderiam trazer custos financeiros, risco de vida, né? Essa fotinha aqui eu acho bem interessante, né? Seria o quê? Um paciente polimedicamentoso, né? Ele faz o uso de todos os medicamentos de uma vez só e nós sabemos que isso não é o correto, né? Pois pode ter uma interação, provavelmente vai acontecer interação se eu tomar 2 ou 3 comprimidos de uma vez só, né? Olha só que legal essa campanha aqui que foi feita, ó. O que diferencia a cura do veneno é a dose. Então, olha só, né, ali tá falando aquela informação que eu passei para vocês, respeitar a posologia, né, não tomar dosagem dobrada, eu vou tomar 10 ml para que eu tenha um efeito mais rápido, você pode estar promovendo uma intoxicação medicamentosa, né, então, respeitar a posologia. O uso de medicamentos sem orientação pode ser fatal. Quem dá essa orientação? Nós, da área da farmácia, né? Então, uso consciente, em caso de dúvida com o seu medicamento, procure o farmacêutico. Então, sempre vá a uma drogaria e converse com o farmacêutico, né? O farmacêutico está lá para isso. E como eu falei para vocês, aonde tem farmacêutico, tem técnico de farmácia. Olha só que legal, né? Vocês técnico podendo orientar, explicar, dar a informação de forma coerente e concisa e este paciente ser bem orientado, tá? Olha isso daqui, os principais influenciadores na indicação de medicamentos usados sem prescrição são familiares, amigos e vizinhos, né? Minha tia toma esse anticoncepcional e para ela deu super certo. Então, a sua tia tem um organismo e você tem outro, né? Então, não se deve fazer o uso sem orientação médica. Quem é o profissional mais adequado para falar se você pode ou não pode fazer o uso dessa medicação é o médico. O farmacêutico orienta, mas o médico tem o poder da prescrição. Nós, farmacêuticos, não podemos prescrever todos os medicamentos, né? A gente só pode prescrever o que nós chamamos de MIP. Isso farmacêutico, né? O que é MIP? Medicamento isento de prescrição. Então, um paracetamol, dependendo da dosagem, um ibuprofeno, dependendo da dosagem, uma loratadina, né, um ambroxol. Então, são alguns tipos de medicamentos que a gente tem esse poder de prescrição. A gente vai falar sobre isso lá na legislação também, tá bom? Mas a gente sabe que muitas pessoas acabam tomando medicamento porque o amigo, o vizinho, o parente, né, acabou falando que era bom tomar. Mas o meu vizinho tomou essa medicação para dor que ele estava sentindo no pé e foi muito bom. Mas o seu vizinho não tem crise de bronquite, né? O seu vizinho não é hipertenso e você pode... O seu vizinho não é diabético e você é hipertenso, diabético e com bronquite. Olha só, né? O risco de tomar essa medicação sem orientação, tá? Então, só algumas campanhas aqui para que vocês conheçam. Algumas vezes, né, em folders, cartilhas que são distribuídas aí pela Vigilância Sanitária nos postos de saúde ou até mesmo nas revistas de âmbito farmacêutico, né, que os laboratórios acabam distribuindo para
nós da área da farmácia, vem algumas charges, né? Então, olha só, aqui, né? Fez regime, amiga? Então, aqui, né, a paciente que está sobrepeso, está obesa, e aqui a paciente que provavelmente fez o uso de algum anorexígeno, né, de algum medicamento que ajuda a emagrecer. Não, querida, foi remédio para emagrecer mesmo. Emagreceu, né? Tá só a caveirinha. Então, será que emagreceu com saúde, né, colocando em risco a sua vida? Então, olha só, remédios inibidores de apetite não devem ser consumidos sem prescrição médica e orientação de um farmacêutico. Aí eu tô cheia de histórias, né, de que a pessoa chega lá na drogaria, no balcão da drogaria, querendo uma sibutramina, né, que é um dos anorexígenos mais famosos que tem aí. Sem receituário, jamais. O risco de um acidente cardiovascular é muito grande. Paciente que faz o uso de sibutramina, primeiro o médico pede uma série de exames para saber se as funções cardiológicas estão ok. Ele não vai prescrever, né, sem primeiro verificar como que está essa função cardiológica do paciente. O risco é muito grande, tá? Olha só aqui a ética profissional, né, ó. Vou receitar o outro, um pouco mais caro. Aí a senhorinha, né, provavelmente uma paciente polimedicamentosa devido à idade, faz o uso de um monte de medicamento. Ela pergunta, mas esse é melhor? Aí quem está atendendo fala, não, mas é mais caro. Então, quer dizer, ele está se preocupando com a saúde desse paciente? Claro que não. Ele está visando apenas o lucro da sua drogaria, né? Faltou ética profissional. Olha lá, vocês lembram? O uso racional de medicamento, além de eu garantir a medicação correta para o tratamento adequado deste paciente, eu tenho que fazer com que o custo seja o menor possível para este paciente, tanto para ele quanto para a sociedade. Então, não é que eu não vou dispensar o mais caro, esse por ser mais caro, então eu não vou vender. Não, não é isso. É fazer uma dispensação coerente, né? Se existe um medicamento genérico, a gente já vem para essa quadrinha aqui, ó. Se existe um medicamento genérico, e hoje a gente sabe que o medicamento genérico é a mesma coisa do medicamento de referência, com uma vantagem de ser um pouco mais acessível, o valor dele, né? O preço dele é mais acessível, por que eu não vou oferecer o medicamento genérico para esse paciente? Isso envolve tantas coisas, né? Além de eu estar fazendo o uso racional do medicamento, estou oferecendo o mesmo medicamento, a mesma qualidade, ele vai garantir o tratamento num custo menor. Eu estou tendo ética profissional, né? Eu não estou explorando esse meu paciente. Além do que eu ganho, né, a confiança, a lealdade desse paciente, ele vai voltar várias vezes lá na drogaria, porque ele confiou no meu trabalho, porque eu fui ética com ele, tá? Então, fazer a dispensação de forma ética é extremamente importante, faz parte do uso racional do medicamento, tá? Olha esse último aqui, né, fazendo uma comparação com a história lá da Branca de Neve com a bruxa, né? Onde ao invés da bruxa dar a maçã, ó, aceita este comprimido, vai te fazer bem. Consuma somente remédios recomendados pelo seu farmacêutico ou médico, preserve a sua saúde, né? Então não vá aceitando aí medicamentos de pessoas. E isso, gente, o que tem de propaganda na televisão que fala que tal medicamento é bom para tudo, até para bolo, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Artistas fazendo propaganda de medicamento, e a gente sabe que a mídia influencia muito, né, na população. Mas a fulana de tal, aquela artista, aquela cantora, aquele grupo de sertanejo, pagode, seja lá o que for, né, aquela pessoa influenciadora, ela indicou essa medicação. Mas ela tem conhecimento técnico sobre isso, né? Ela tem uma formação técnica para falar sobre esse medicamento. Então, cuidado, né? Essas super promoções aí, leve 3, pague 2, leve 6, pague 4. Então, cuidado, isso a gente pode acabar induzindo uma automedicação, e isso traz muito prejuízo, né? E nós já comentamos bastante nas aulas de hoje falando sobre prejuízo. Orientar, orientar, orientar. Essa é a função de todo profissional da área da saúde.
Quando eu faço uma orientação, uma dispensação correta, o uso de uma medicação de forma correta, eu evito uma série de erros, né? Erros futuros que podem trazer tanto prejuízo para a sociedade, prejuízo para esse paciente, prejuízo para a sua família. Então, se nós fizermos o uso racional de medicamentos da forma correta, a gente acaba evitando esse tipo de erros e riscos que podem ser danosos a um monte de gente. Tá bom? Esse era o assunto de hoje, né? É um assunto bem polêmico, tem muitas coisas para serem conversadas. E se vocês tiverem alguma observação, pode mandar lá no grupo, pode mandar na plataforma que a gente conversa, tá bom? Caso de dúvida, é só chamar. Obrigada, turma. Até mais. Tchau, tchau.